Sabe o que eu percebi, já que a gente está falando de casal? Que os grandes problemas não separam o casal, são os pequenos. Você pode ver um casal quebrou financeiramente, bum, uma vergonha nacional, quebrou em rede nacional. Os caras ficam mais juntos. O cara é preso. A mulher fica com ele uns 20 anos ele na cadeia, a mulher levando comida para ele no sábado. Agora, o cara, uma semana tem dinheiro, outro não tem. Uma semana fala a verdade, uma semana fala mentira. Os pequenos probleminhas é o que faz o casal separar de verdade. Porque ninguém tropeça nas montanhas, sempre nas pedrinhas. Entendeu? Então, assim... O grande ponto para a gente aprender a, por exemplo, tirar ótimos ensinamentos da Bíblia é a sua interpretação. Como que você enxerga isso? Porque eu vejo que também grandes conflitos é baseado em interpretações diferentes também. Você querendo levar a interpretação mais para um lado, mais para o outro. Eu tive alguns presentes divinos. Um ter nascido num lar onde meu pai supervalorizava a Bíblia. Então, desde a infância, a Bíblia sempre foi colocada num pedestal pra gente. A segunda grande vantagem foi eu ter trabalhado, porque antes de fazer o que eu faço, eu tinha uma agência de turismo. E por quase 10 anos eu trabalhei justamente levando turistas brasileiros a Israel. Quantas vezes você foi para Israel? 46. Eu quero muito fazer essa viagem, Não, mas tem que ser com você. Então, em novembro. Quando você vai levar a gente para Israel? Então, se as fronteiras abrirem, tudo der certo, em novembro a gente tem uma viagem programada. Cara, é surreal, é transformador. Entendeu? Inclusive, vários amigos nossos falaram a mesma coisa. Cara, eu vou, mas com você, porque a gente vai num tour privado, a gente interpreta o que aconteceu. E o seu trabalho ali. na agência de turismo era exatamente Era isso, eu era guia. Eu era sócio da agência, mas eu era o guia. Então, assim, eu fui 46 vezes a Israel tendo uma experiência, não lendo a Bíblia, andando por ela. Uau, cara. Então, eu consegui entender coisas geográficas, histórias, arqueológicas, teológicas, que abriram muito a minha mente. E deve ser uma coisa louca, estudar e ir até Israel, Viver, né? Não, é muito doido. Deve ser muito louco, assim, né? Muito Estudar teologia, que Israel deve ser absurdamente presente dentro do estudo. O tempo todo. E você ir 40 vezes, cara. A Bíblia, 90% da Bíblia se passou em Israel, né? Então, a Bíblia foi escrita em Israel, se passou em Israel, com raríssimas exceções de textos ali. Mas, então, a gente... isso foi o segundo presente. E o terceiro foi eu ter quebrado. Porque nessa quebra... eu tentei duvidar de Deus. E é muito importante que você questione o que não entende. A gente acha que Deus vai julgar a gente como se Deus tivesse mente humana e fosse limitado como a gente, e fosse rancoroso igual a gente. A gente acha que Deus vai julgar a gente porque a gente tentou questionar. E chegou uma hora que eu quebrei, eu estava tão envergonhado, estava numa situação tão difícil, eu falei, se Deus existe, por que eu estou passando por isso se eu fiz tudo certo? Na minha cabeça, eu estou indo na igreja desde criança. Eu nunca roubei, nunca cheirei, nunca matei, por que eu estou passando por isso? Só que não é assim, foi ali na quebra que eu comecei a ler a Bíblia e não entender via outras pessoas. Porque via outras pessoas você entende a interpretação dela e não o que está escrito. Por isso você pode escutar mais gente, mas o mais importante ainda é você ler direto. Você pode beber do rio, mas na fonte a água é mais limpa, sabe? E a Bíblia é a fonte. Então, eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente para pegar um erro. Eu falei, eu vou mostrar que isso aqui está errado. Caramba, cara. E nessa de tentar confrontar só eu e Deus, né? Nunca tornei isso público. Mas nessa de tentar desacreditar, eu tive um encontro muito forte com o Deus da Bíblia ali. E aí aí juntou a experiência que eu tenho desde a infância com Bíblia, Israel, e a experiência que eu estava tendo ali, emocional, de me levantar de uma quebra, e cada versículo fazia sentido para mim. Agora, cada coisa, meu Deus, agora eu entendi por que Davi escreveu isso, por que Salomão botou esse versículo, por que Jesus falou essa parábola. Fui entendendo as coisas. Aí, quando eu comecei a falar publicamente sobre isso, eu falava de uma forma que as pessoas entendiam, porque era na prática, era na aplicação diária, sabe? Então, esses foram os presentes divinos que Deus me deu para interpretar a Bíblia. Sabe o que eu percebi, já que a gente está falando de casal? Que os grandes problemas não separam o casal, são os pequenos. Você pode ver um casal quebrou financeiramente, bum, uma vergonha nacional, quebrou em rede nacional. Os caras ficam mais juntos. O cara é preso. A mulher fica com ele uns 20 anos ele na cadeia, a mulher levando comida para ele no sábado. Agora, o cara, uma semana tem dinheiro, outro não tem. Uma semana fala a verdade, uma semana fala mentira. Os pequenos probleminhas é o que faz o casal separar de verdade. Porque ninguém tropeça nas montanhas, sempre nas pedrinhas. Entendeu?
Então, assim... É impressionante como Mas é você tem umas verdade. analogias que eu adoro. Isso serve... Ninguém mas aí você tropeça na pensa, montanha, cara. Não tem como tropeçar. não tem como. Problema grande não te derruba, te fortalece. São o acúmulo dos probleminhas que fazem você fraquejar no caminho. Igual o sucesso é o cúmulo das pequenas coisas bem Sim. feitas, o do fracasso é a mesma coisa. A forma... Acumulativo. Até se puxou. Manda um beijo pra Janine aqui também. Ô, meu amor, tá em casa me esperando. Eu acredito que nenhum casamento acaba do nada. Ele dá sinais. Uhum. Você acredita nisso também? Ou não? Claro. Tudo é cumulativo. Sucesso e fracasso. Para você terminar... Por exemplo, tem coisas que são fortes de falar, mas, por exemplo, quando você vê assim... Você já viu casal que teve traição de uma das partes, se perdoaram e ficaram juntos e foram felizes para sempre? Sim ou não? Sim. Vários. Você já viu casal que teve traição e se separou e ficaram com ódio um do outro? Sim. Qual a diferença de um para o outro? É o que aconteceu antes da traição. É o acúmulo das coisas. É verdade. Entendeu? Então, eu já tratei de ambas situações de amigos. E uns dois rapidamente falaram, cara, vamos perdoar, vamos deixar pra lá. Por quê? Porque era uma relação muito boa, era uma relação saudável. Eles entenderam como um erro que jamais pode ser repetido, que tem que ser corrigido, que vai ter a sua punição emocional grande, teve a vergonha da sociedade ali, tudo isso. Mas eles resolveram e estão felizes até hoje. E já teve outros que por coisas menores se separaram e nunca mais voltaram. Porque, na verdade, era o que estava acontecendo antes. Então, sem dúvida, o lixo varrido para debaixo do tapete é o que faz um problema pequeno, médio ou grande depois acabar com um relacionamento. Seja de casamento ou de sociedade também acontece a mesma coisa. Você é sócio e a mesma coisa está acontecendo.